Ele foi ignorado por todos os garçons, tratado como se não fosse ninguém, até que a gerente se aproximou, sorriu e disse: "Parabéns pelo seu novo restaurante." Naquele instante, todos ao redor congelaram. Rafael ajustou a manga da camisa enquanto observava o mar de Jurerê Internacional pela janela do táxi. O motorista, um senhor de meia idade com sotaque inconfundivelmente ilhéu, tagarelava sobre como o tempo em Florianópolis estava perfeito para a temporada. "O senhor veio a passeio ou a trabalho?" perguntou o motorista, ajustando o retrovisor. Rafael hesitou. Tecnicamente, estava ali a trabalho. A Grupo Arvoredo, sua empresa de gastronomia com sede em Porto Alegre, estava em fase de expansão para Santa Catarina. O Maresia, um dos restaurantes mais prestigiados da capital catarinense, havia entrado em sua lista de possíveis aquisições. Mas o que o trazia especificamente hoje não era uma reunião formal. "Ambos, eu diria", respondeu, sorrindo discretamente. Após desembarcar em frente ao hotel, Rafael tomou um banho rápido. Vestiu-se com simplicidade proposital. Calça jeans escura, camisa azul clara de algodão, sem gravata e um relógio discreto. Nada que denunciasse seu patrimônio de 8 dígitos ou seu nome entre os empresários mais promissores do sul do país. O plano era simples: jantar no Maresia como um cliente comum, avaliar o atendimento, a comida e a atmosfera sem o tratamento VIP que receberia se chegasse anunciado. As trocas de e-mails com Beatriz Melo, a gerente, haviam sido cordiais e profissionais durante as últimas semanas. Ela parecia competente, articulada, e demonstrava um conhecimento profundo sobre o restaurante que administrava há 5 anos. O proprietário atual, prestes a se aposentar e mudar para Portugal, havia concordado com a vistoria discreta antes das negociações formais. "Apenas não mencione ao meu pessoal", escrevera ele na última mensagem. "Quero que vejam por si mesmo o funcionamento natural da casa." Rafael sorriu para o espelho, satisfeito com sua aparência propositalmente comum. Era hora de ver se o Maresia era realmente o que parecia no papel. Ao chegar no restaurante, foi recebido pelo barulho característico de um estabelecimento movimentado. O Maresia ficava em um casarão histórico adaptado na Lagoa da Conceição, com vista privilegiada para as águas e as dunas. A decoração equilibrava o rústico e o elegante. Madeiras escuras contrastavam com detalhes em azul marinho e branco. Ancoras decorativas e quadros de embarcações antigas adornavam as paredes. Uma escolha óbvia para um restaurante especializado em frutos do mar, mas executada com sofisticação. O maître o avaliou rapidamente, sem o terno caro ou as abotoaduras de ouro que normalmente usava em reuniões, e acenou para que aguardasse no balcão. Rafael obedeceu, observando atentamente cada detalhe. A movimentação dos garçons, a organização das mesas, as expressões dos clientes que saboreavam seus pratos. 5 minutos se passaram. Depois 10. O balcão do bar estava cheio, e Rafael notou que clientes que haviam chegado depois dele já estavam sendo acomodados. O barman sequer lhe oferecera um drink enquanto esperava. Interessante. Seria descaso ou apenas desorganização? 15 minutos depois, quando estava prestes a abordar, o maître novamente notou uma mulher emergir de uma porta lateral. Ela vestia um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, o cabelo castanho escuro preso em um coque baixo, e carregava uma tablet nas mãos. Seus olhos percorriam o ambiente com atenção meticulosa enquanto caminhava entre as mesas, parando ocasionalmente para trocar algumas palavras com os clientes. Rafael sentiu um frio no estômago ao reconhecer o rosto. Havia pesquisado sobre ela, claro. Sabia que Beatriz Melo tinha 32 anos. Formação em gastronomia na França e especialização em gestão de restaurantes.
mas as fotos corporativas no site do Maresia não faziam justiça à sua presença. Havia uma intensidade em seu olhar, uma mistura de afiada inteligência e calor humano que nenhuma fotografia havia capturado. Observou, enquanto ela resolvia alguma questão com um dos garçons, sua linguagem corporal demonstrando firmeza, sem agressividade. O funcionário assentiu, claramente respeitoso, e se afastou com propósito renovado. Beatriz então se dirigiu ao maître, trocou algumas palavras e, para a surpresa de Rafael, olhou diretamente em sua direção. Quando seus olhares se encontraram, Rafael sentiu algo que não esperava. Um reconhecimento instintivo, como se já se conhecessem. Era irracional, sabia disso, mas inegável. Ela franziu levemente a testa, como se tentasse lembrar onde o vira antes, e então caminhou em sua direção. Boa noite, senhor. Peço desculpas pela espera. Sou Beatriz Melo, gerente do Maresia. Sua voz tinha a mesma clareza e segurança que Rafael reconhecia dos e-mails, mas com uma suavidade que o surpreendeu. Posso acompanhá-lo até sua mesa? Rafael hesitou por um momento. Ela não o havia reconhecido. Como poderia? Nunca haviam trocado fotos pessoais, apenas documentos e propostas. Por um instante pensou em manter o anonimato, completar sua avaliação discreta como planejado. Mas algo na forma como ela o olhava, uma mescla de curiosidade e profissionalismo, o fez mudar de ideia. Na verdade, acho que temos uma conexão prévia, Beatriz, ele disse estendendo a mão. Rafael Moraes. Temos trocado e-mails sobre uma possível transação. Os olhos dela se arregalaram em reconhecimento, seguidos por um flash de algo que ele não conseguiu identificar. Surpresa, constrangimento, talvez ambos. Ela rapidamente recompôs sua expressão profissional, mas um leve rubor permaneceu em suas bochechas. Senhor Moraes, eu não esperava encontrá-lo aqui hoje. Ela apertou sua mão com firmeza, o contato brevemente mais prolongado que o necessário. O senhor Veríssimo não mencionou que o senhor viria esta noite. Essa era a intenção. Rafael sorriu baixando a voz. Queria ver o Maresia em sua operação natural, sem preparações especiais. Beatriz processou a informação rapidamente, seu olhar percorrendo o restaurante lotado antes de retornar a ele. Então, algo inesperado aconteceu. Ela sorriu, não o sorriso profissional e medido de uma gerente para um cliente importante, mas algo genuíno, quase cúmplice. E o que achou até agora? Além do fato de que nosso maître aparentemente precisa melhorar seu sistema de priorização de clientes, a franqueza o pegou desprevenido e Rafael não conteve uma risada. Digamos que tem sido informativo. Bem, Sr. Moraes. Rafael, por favor. Rafael, ela corrigiu, o nome soando estranhamente íntimo em seus lábios. Já que estamos quebrando protocolos, o que acha de começarmos de novo? Prometo uma experiência mais representativa do que realmente somos. Havia algo nela, uma autenticidade, uma segurança tranquila que o intrigava. Nas negociações que conduzira ao longo dos anos, raramente encontrara alguém tão à vontade com a própria competência. Com uma condição, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo. Nada de tratamento VIP, quero a experiência real. Beatriz o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então, assentiu. Trato feito. Mas vou precisar de uma coisa em troca. O quê? Sua honestidade completa sobre cada aspecto da experiência. Se vamos fazer isso, façamos direito. Ele sorriu, estendendo a mão novamente. Fechado. Ela o conduziu pessoalmente até uma mesa. Não a melhor. Do restaurante notou com aprovação, mas uma confortável com vista parcial para a lagoa. Antes de se afastar, ela se inclinou ligeiramente. A propósito, recomendo o peixe do dia com molho de maracujá. É a especialidade da casa por um motivo.
Seus olhos encontraram os dele por um momento adicional. E bem-vindo a Florianópolis. Rafael. Enquanto a observava se afastar, Rafael percebeu que a noite havia tomado um rumo completamente diferente do que planejara. Veio para avaliar um restaurante, um investimento potencial, números e operações. Mas agora, algo mais estava em jogo. Algo que não constava em nenhum dos relatórios financeiros que estudara tão meticulosamente. O garçom que se aproximou parecia ter passado por uma transformação milagrosa. Agora atento e solícito, embora sem o exagero que denunciaria instruções especiais da gerência. Rafael pediu um drink e abriu o cardápio, mas seus pensamentos estavam parcialmente em outro lugar. Nos e-mails trocados com Beatriz nas últimas semanas, havia detectado uma mente afiada por trás das palavras formais. Agora, tendo-a conhecido pessoalmente, percebia que havia muito mais para descobrir. Enquanto saboreava seu drink, um mojito de maracujá preparado com cachaça artesanal da região, observou discretamente a movimentação do restaurante. Beatriz circulava entre as mesas com a facilidade de quem conhece cada centímetro do espaço, cada membro da equipe, cada nuance da operação. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam brevemente, e cada vez sentia aquela mesma centelha inexplicável. O jantar transcorreu com perfeição estudada, nem de mais, nem de menos. O peixe era de fato excepcional, a carne branca e macia, contrastando com o molho agridoce de maracujá, guarnecido com ervas frescas e acompanhado por um risoto de limão siciliano que complementava perfeitamente o prato principal. Rafael fez anotações mentais sobre cada detalhe, mas se pegou igualmente interessado na mulher que orquestrava tudo aquilo com tanta elegância discreta. Quando o garçom retirou seu prato vazio, Rafael recusou educadamente a sobremesa, pedindo apenas um café. Estava absorto em seus pensamentos quando Beatriz se aproximou novamente, desta vez com 2 xícaras pequenas. "Espero que não se importe", ela disse, colocando uma das xícaras à sua frente. "Pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco. Café é uma boa desculpa." Rafael indicou a cadeira vazia à sua frente, surpreendendo-se com o próprio entusiasmo. "Por favor." Beatriz se sentou com a graciosidade de quem está completamente confortável em seu ambiente. "Então, foi uma visita produtiva?" "Muito", respondeu. Ele, tomando um gole do café, forte e aromático exatamente como apreciava. "Vocês recuperaram completamente da primeira impressão. Que bom. Temos um ditado aqui: um restaurante é como o mar. A superfície pode estar agitada, mas é a corrente por baixo que realmente importa." Rafael estudou a mulher à sua frente. Havia uma sinceridade em Beatriz que contrastava com o mundo de fachadas e encenações a que estava acostumado no ambiente corporativo. "Você sempre se senta com clientes desconhecidos para tomar café?" perguntou com um sorriso. "Apenas com aqueles que podem estar prestes a comprar o restaurante onde trabalhei nos últimos 5 anos, ela respondeu, segurando a xícara com ambas as mãos. Havia um tom brincalhão em sua voz, mas Rafael percebeu a seriedade subjacente. "É justo. Imagino que isso deixe você apreensiva." Beatriz inclinou levemente a cabeça, considerando a afirmação. "Prefiro a palavra curiosa. Senhor Veríssimo mencionou que estava em conversas para vender uma maresia, mas foi econômico nos detalhes. E o que você gostaria de saber?" "Para começar, suas intenções." Seus olhos estavam fixos nos dele agora, profissionais, mas intensos. "O maresia não é apenas um negócio para muitos de nós. É um projeto de vida." Rafael apreciou a franqueza. Em vez de tentar impressioná-lo com falsa deferência, ela questionava suas intenções diretamente. Era refrescante. "Não pretendo transformá-lo em uma rede genérica, se é isso que está perguntando", respondeu ele. "O Grupo Arvoredo valoriza a identidade única de cada estabelecimento."
É justamente o caráter do Maresia que o torna valioso. Então você manteria a equipe, o conceito? Com ajustes naturais, sim. Acredito em evolução, não em revolução. Rafael fez uma pausa, tomando outro gole de café. Mas essa conversa parece um pouco unilateral. Você está me entrevistando, Beatriz? Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que o pegou desprevenido. Talvez. Ou talvez esteja apenas tentando entender o homem por trás dos e-mails formais das últimas semanas. E o que descobriu até agora? Que você é mais observador e menos convencional do que eu esperava. Como assim? Bem, quantos empresários do seu calibre entrariam sozinhos, vestidos casualmente, para serem deliberadamente ignorados pelos garçons? A maioria chegaria com assistentes, cartões de visita e exigindo o melhor tratamento. Rafael riu, surpreendendo-se com o próprio relaxamento. Talvez eu goste de uma abordagem mais direta, claramente. Ela fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Sabe, em todos esses anos no ramo, aprendi a ler as pessoas. Faz parte do trabalho. E você é um enigma interessante, Rafael Moraes. Algo na forma como ela pronunciou seu nome completo enviou um arrepio inexplicável por sua espinha. Rafael se perguntou quando exatamente a dinâmica entre eles havia mudado, de uma avaliação profissional para algo que começava a parecer perigosamente com flerte. Você não é exatamente um livro aberto também, ele respondeu, inclinando-se ligeiramente. Nos e-mails percebi uma mente pragmática, organizada, mas pessoalmente há mais camadas. Camadas são necessárias neste negócio, especialmente para uma mulher. Havia uma nota de algo mais profundo em sua voz agora. Experiência, talvez, ou lições duramente aprendidas. O restaurante começava a esvaziar, a energia do jantar se dissipando gradualmente. Pela janela, as luzes refletiam na superfície escura da Lagoa da Conceição, criando uma atmosfera quase onírica. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael se surpreendeu com sua própria ousadia. Pode tentar, ela respondeu com um meio sorriso. Como você chegou até aqui? Gerente de um dos restaurantes mais prestigiados de Florianópolis, aos... Ele hesitou. 32, ela completou. Leu meu currículo, obviamente. Pesquisa básica, ele admitiu. Mas currículos raramente contam a história completa. Beatriz pareceu avaliar o quanto compartilharia. Seu olhar vagou brevemente pelo restaurante quase vazio, como se relembrasse sua trajetória em cada mesa, cada detalhe do ambiente. Versão curta? Nasci aqui na ilha, filha de mãe solteira que trabalhava como cozinheira em pousadas. Cresci entre fogões e panelas, aprendendo a valorizar ingredientes locais e técnicas tradicionais. Ela fez uma pausa, um sorriso nostálgico nos lábios. Consegui uma bolsa para estudar gastronomia na França aos 19 anos. Foi um choque. Cultural e profissional. Voltei determinada a elevar a culinária local sem descaracterizá-la. E o Maresia? Comecei como sous-chefe. O senhor Veríssimo reconheceu algo em mim, além das habilidades culinárias. Talvez a mesma obsessão por detalhes que ele tinha quando jovem. Em 2 anos, me promoveu para chefe executiva e depois para gerente geral. Rafael assentiu, impressionado não apenas com a trajetória, mas com a ausência de autopiedade ou autopromoção em seu relato. E agora, como se sente com a possibilidade de um novo proprietário? Beatriz o estudou por um momento antes de responder. Honestamente, apreensiva, mas também curiosa sobre as oportunidades que isso pode trazer. O senhor Veríssimo é brilhante, mas tradicional demais? Rafael arriscou. Digamos que há inovações, e ele resiste em implementar. Ela completou diplomaticamente. E você? O que o traz a Florianópolis, além do Maresia? Porto Alegre não está tão distante, mas ainda assim...
Expansão estratégica. Rafael respondeu automaticamente. Então, percebeu como soava corporativo. Mas também uma conexão pessoal. Minha mãe nasceu aqui, embora tenhamos nos mudado para o Rio Grande quando eu era muito pequeno. Então há um manezinho escondido aí, ela brincou, referindo-se ao termo carinhoso usado para os nativos da ilha. Talvez por isso eu me sinta tão à vontade aqui, ele admitiu. Ou talvez seja a companhia. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, pairando entre eles como uma confissão inesperada. Beatriz não desviou o olhar, mas Rafael notou um rubor sutil em suas bochechas. Senhor Moraes. Rafael, ele corrigiu suavemente. Rafael, ela continuou. Talvez devêssemos lembrar que estamos discutindo uma transação comercial. Claro, ele concordou rapidamente, profissional novamente. Desculpe se ultrapassei algum limite. Beatriz sorriu, mas havia uma cautela em seus olhos agora. Não há por que se desculpar. É apenas complicado. Um silêncio se instalou entre eles. Não exatamente desconfortável, mas carregado de possibilidades não exploradas. Rafael consultou seu relógio, surpreso ao ver que já passava da meia-noite. Acho que mantive você além do seu expediente, ele disse, fazendo menção de se levantar. Faz parte do trabalho, ela respondeu, embora não parecesse incomodada. E foi esclarecedor. Para mim também. Rafael hesitou, então decidiu ser direto. Gostaria de continuar nossa conversa amanhã? Talvez você pudesse me mostrar alguns de seus lugares favoritos na ilha. Para entender melhor o contexto cultural do Maresia, é claro, acrescentou com um toque de humor. Beatriz o considerou por um momento, claramente ponderando os prós e contras de misturar o profissional com algo potencialmente pessoal. Tenho reuniões pela manhã, ela respondeu finalmente. Mas estou livre depois do almoço. Podemos nos encontrar às 2 no mercado público. É um bom lugar para começar a entender a alma gastronômica da ilha. Combinado. Rafael sorriu, sentindo uma satisfação desproporcional com a perspectiva. Quando se levantaram, o restaurante estava quase completamente vazio. Beatriz o acompanhou até a porta, onde o ar noturno da lagoa os envolveu. Fresco, com o aroma característico de maresia que dava nome ao estabelecimento. Posso chamar um táxi para você, ela ofereceu. Não é necessário. O hotel fica a uma curta caminhada daqui. A noite está agradável. Ela assentiu, então estendeu a mão formalmente, como se tentasse restabelecer os limites profissionais. Entre eles, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, Rafael. Ele aceitou o aperto de mão, notando novamente aquela conexão inexplicável quando seus dedos se tocaram. O prazer foi meu, Beatriz. Por um momento, ficaram assim, mãos unidas um segundo além do necessário, olhares fixos um no outro. Então, como se despertasse de um transe, Beatriz recuou ligeiramente. Até amanhã, então, ela disse, sua voz profissional novamente, embora Rafael pudesse jurar que havia algo mais ali, uma expectativa, talvez. Até amanhã, ele confirmou, relutante em partir, mas consciente de que algo importante havia começado naquela noite. Algo que ia muito além de uma simples transação comercial. Enquanto caminhava pela orla da lagoa, em direção ao hotel, Rafael respirou profundamente o ar da ilha, sentindo-se estranhamente vivo, como se despertasse de um longo período de automatismo. As luzes refletidas na água dançavam como os pensamentos em sua mente, imprevisíveis e hipnotizantes. Veio a Florianópolis para adquirir um restaurante, um ativo para sua empresa em expansão. Mas agora, menos de 24 horas após sua chegada, sentia que talvez tivesse encontrado algo muito mais valioso e inesperado. Em seu quarto de hotel, ao invés de revisar os relatórios financeiros do Maresia como planejado, Rafael se pegou relembrando.
Cada expressão, cada palavra, cada pequeno gesto de Beatriz. Algo sobre ela desafiava suas expectativas, despertava sua curiosidade de uma forma que nenhum potencial negócio jamais fizera. Adormeceu, pensando na gerente de olhar intenso e sorriso raro, e em como o dia seguinte trazia uma promessa que nenhum contrato poderia capturar. O mercado público de Florianópolis pulsava de vida naquela tarde ensolarada de quinta-feira. Rafael chegou alguns minutos antes do horário combinado, aproveitando para absorver a atmosfera do lugar. O edifício histórico, com sua estrutura que datava do século XIX, abrigava uma mistura fascinante de aromas, cores e sons que compunham o coração comercial da ilha. Pescadores ofereciam o resultado da pesca matinal, senhoras vendiam ervas e temperos locais, artesãos exibiam seus trabalhos em madeira e cerâmica. Apesar do terno bem cortado que vestia, tinha acabado de sair de uma videoconferência no hotel. Rafael se permitiu misturar à multidão, observando cada detalhe com genuíno interesse. Gostando da vista. A voz familiar o surpreendeu. Por trás, ao se virar, Rafael sentiu aquele mesmo arrepio da noite anterior. Beatriz estava diferente do ambiente corporativo do restaurante. Usava um vestido leve, estampado com pequenas flores azuis, sandálias baixas e o cabelo solto emoldurando o rosto. Parecia mais jovem, mais relaxada, embora seus olhos mantivessem aquela mesma intensidade que o havia cativado. É impressionante, respondeu ele sorrindo. Autêntico de uma forma que raramente se encontra nos centros turísticos. É porque não é apenas para turistas, é onde os ilhéus de verdade fazem suas compras há gerações. Ela gesticulou para que a seguisse. Vamos, temos muito o que ver. As próximas horas passaram em um turbilhão de descobertas. Beatriz o guiou pelos corredores do mercado com a familiaridade de quem conhecia cada vendedor pelo nome. Apresentou-o a seu Manuel, um pescador de mãos calejadas que fornecia peixes frescos para o Maresia há mais de uma década. A dona Zilda, especialista em ervas que mantinha misturas secretas de temperos passadas por gerações. A João, um produtor de cachaças artesanais, cujos produtos eram o orgulho da casa de bar do restaurante. O Maresia não é apenas um restaurante, explicou Beatriz enquanto caminhavam entre as bancas. É um ponto de encontro entre essas tradições, a culinária contemporânea e os visitantes que buscam experimentar a essência da ilha. Rafael observava não apenas os produtos, mas a forma como Beatriz interagia com os fornecedores, com respeito genuíno, conhecimento profundo e uma camaradagem que falava de anos de relações construídas. Era evidente que o restaurante, sob sua gestão, havia se tornado parte integrante do ecossistema local. Você realmente ama este lugar, não é? Perguntou ele, enquanto provavam ostras frescas em uma das bancas. Beatriz considerou a pergunta por um momento. Não é apenas o lugar, é o que representa. Minha mãe me trazia aqui aos domingos, quando eu era pequena. Foi onde aprendi que comida não é apenas sustento, é cultura, é história, é conexão. Havia uma paixão em sua voz que Rafael raramente encontrava em executivos do ramo gastronômico. Para muitos, restaurantes eram apenas operações, comerciais, planilhas de custos e projeções de lucro. Para Beatriz, claramente era algo mais. E agora você está me mostrando tudo isso, observou Rafael. Por quê? A maioria dos gerentes tentaria me impressionar com números de faturamento, não com fornecedores locais. Ela sorriu, um sorriso que tinha tanto de desafio quanto de sinceridade. Porque qualquer um pode analisar números em uma planilha. Quero que você entenda o que estaria realmente comprando. E o que seria? Um legado, uma comunidade. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele com intensidade. Se você está apenas buscando um estabelecimento para padronizar e maximizar lucros, o Maresia não é para você, Rafael.
A franqueza o surpreendeu novamente, mas também o impressionou. Em um mundo de bajuladores e negociadores escorregadios, Beatriz era uma raridade, alguém que colocava princípios acima de transações. Não é assim que trabalhamos, ele garantiu, sentindo uma necessidade inexplicável de que ela entendesse suas intenções. O Grupo Arvoredo cresceu justamente porque respeitamos a identidade de cada estabelecimento. Acreditamos que a autenticidade é o maior ativo. Ela o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Espero que sim. Após a exploração do mercado, Beatriz o conduziu por um passeio pela parte histórica da cidade. O centro de Florianópolis, com suas construções coloniais, praças arborizadas e igrejas centenárias, contava uma história de colonização açoriana que Rafael conhecia apenas superficialmente. Ela narrava com conhecimento de historiadora e paixão de nativa, apontando detalhes que turistas comuns jamais notariam. Meu avô materno era historiador, explicou quando Rafael comentou sobre seu conhecimento. Passava horas me contando histórias da ilha enquanto caminhávamos por essas mesmas ruas. A tarde avançava enquanto exploravam o casario histórico da Praça 15, onde uma enorme figueira centenária servia de ponto de encontro para moradores locais. Sentaram-se à sombra da árvore imponente, observando o movimento da praça, turistas, misturados a habitantes locais, todos desfrutando da suavidade daquela tarde de outono. Sabe o que mais gosto em Florianópolis? Rafael comentou, quebrando um breve silêncio contemplativo. O equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo, entre o ritmo da natureza e o pulso urbano. Beatriz o olhou com curiosidade. Não, é o que a maioria dos empresários diria. Talvez eu não seja a maioria dos empresários, ele respondeu com um meio sorriso. Estou começando a perceber isso, ela admitiu. E havia algo em seu olhar que fez o coração de Rafael acelerar sutilmente. O momento foi interrompido pelo toque do celular dela. Beatriz consultou a tela com uma expressão que rapidamente se transformou em preocupação. Tudo bem? Perguntou Rafael. Um pequeno problema no restaurante, ela respondeu, já digitando uma resposta. Nada grave, mas preciso verificar pessoalmente. Claro, eu entendo. Ela guardou o telefone, visivelmente relutante em encerrar o passeio. Sinto muito por cortar nosso tour. Não se preocupe, já vi o suficiente para entender por que você ama tanto este lugar. Rafael assegurou. Então, tomado por um impulso, acrescentou. Posso acompanhá-la até o restaurante? Talvez possa ajudar. Beatriz pareceu surpresa com a oferta. Não é necessário. É apenas uma questão com um fornecedor que não entregou o que prometeu para o menu de hoje. Ainda assim, insistiu Rafael. Gostaria de ver como você lida com os desafios cotidianos. Faz parte da minha avaliação, acrescentou com um toque de humor. Ela hesitou por um momento, então assentiu. Tudo bem, mas aviso que não será glamuroso. Os melhores negócios raramente são, respondeu ele. O táxi os deixou na entrada do Maresia 30 minutos depois. O restaurante estava em plena preparação para o serviço noturno. Funcionários organizavam mesas, bartenders preparavam ingredientes. E da cozinha vinham os aromas promissores do que seria servido naquela noite. Beatriz se transformou sutilmente ao entrar. Sua postura se ajustou. Seu olhar ganhou um foco mais agudo. Era fascinante observar a transição da mulher, relaxada, que o guiara pela cidade, para a executiva eficiente que comandava uma das operações gastronômicas mais respeitadas da região. Cadê o Paulo? Perguntou ela a um dos garçons que passava. Na adega, tentando resolver o problema do vinho, respondeu o rapaz, claramente aliviado por vê-la.
Beatriz conduziu Rafael por um corredor lateral até uma porta que levava a uma adega subterrânea impressionante. As paredes de pedra natural mantinham uma temperatura constante, ideal para o armazenamento dos vinhos que se alinhavam em prateleiras de madeira escura. No centro, um homem de meia-idade gesticulava enfaticamente enquanto falava ao telefone. Não me interessa. O acordo era para entrega hoje e temos um evento importante esta noite. Ele notou a presença deles e fez um gesto de frustração. Vou ter que retornar, disse ao telefone antes de desligar. Beatriz, graças a Deus você está aqui, exclamou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O fornecedor do Cabernet Sauvignon para o evento de hoje teve um problema logístico, explicou, fazendo aspas com os dedos. Estamos sem a principal seleção para o jantar do embaixador. Paulo, este é Rafael Moraes. Beatriz fez as apresentações rapidamente. Rafael, Paulo é nosso sommelier e gerente de bebidas. O homem apertou a mão de Rafael distraidamente, claramente mais preocupado com a crise imediata. Quantas garrafas precisamos? Perguntou Beatriz, já analisando as opções nas prateleiras. Pelo menos 12 de qualidade comparável. Mas todos os distribuidores locais que contatei não conseguem entregar a tempo. Rafael observava a interação, impressionado com a calma de Beatriz diante da crise. Ela examinou o inventário digital em um tablet, deslizando entre telas com eficiência prática. E o Castelo Banff? Temos 8 garrafas, sugeriu. Qualidade superior, mas insuficiente em quantidade, respondeu Paulo. E se complementarmos com o Antinori? A safra é diferente, mas o perfil de sabor é próximo o bastante para a maioria dos convidados. Paulo considerou por um momento. Poderia funcionar, mas ainda estamos improvisando para um evento de gala. Foi quando Rafael viu uma oportunidade de contribuir. Posso fazer uma sugestão? Beatriz e Paulo olharam para Rafael com expressões que misturavam curiosidade e ceticismo. Tenho um contato em Porto Alegre que mantém uma vinícola boutique, explicou Rafael pegando o celular. Eles têm um depósito em Joinville para distribuição em Santa Catarina. Se for aceitável, posso verificar se tem o que precisamos. Paulo lançou um olhar interrogativo para Beatriz, que assentiu discretamente. Qualquer ajuda seria bem-vinda, disse ela. Rafael se afastou alguns passos e fez uma ligação. Falava com fluência e autoridade, usando termos técnicos sobre vinhos que surpreenderam tanto Beatriz quanto o sommelier. Após alguns minutos de negociação, desligou com um sorriso satisfeito. Eles têm um Cabernet Sauvignon premiado, safra 2018. 15 garrafas disponíveis para entrega imediata. Posso garantir que é excepcional. Utilizo exclusivamente em eventos do Grupo Arvoredo. Ele consultou o relógio. Se aprovarmos agora, o motorista deles pode estar aqui em 2 horas. Paulo parecia impressionado, mas cauteloso. E quanto ao custo? Entregas de emergência geralmente? O preço será o mesmo que vocês pagariam normalmente, interrompeu Rafael. Considere um gesto de boa vizinhança entre empresários do ramo. Beatriz o estudou com intensidade. Por que está fazendo isso? A pergunta direta o pegou desprevenido. Por um momento, Rafael considerou responder com alguma frase sobre relações comerciais ou análise prática do negócio. Mas algo no olhar dela exigia honestidade, porque viu quanto isso significa para você, respondeu simplesmente. E porque acredito que negócios não deveriam ser apenas sobre lucros, mas sobre pessoas ajudando pessoas. Um silêncio significativo pairou entre eles. Paulo, percebendo a tensão, pigarreou discretamente. Vou verificar os preparativos na sala principal, murmurou, retirando-se rapidamente. Sozinhos na adega, a iluminação suave criava uma atmosfera quase íntima. O aroma de carvalho das barricas misturava-se ao perfume sutil que Rafael havia notado em Beatriz durante o passeio.
algo cítrico e levemente floral, como as próprias cores da ilha. Você me surpreende a cada hora, disse ela finalmente, sua voz mais suave que o normal. Quando nos conhecemos ontem, imaginei que seria apenas mais um empresário calculista. E o que imagina agora? Rafael deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Que talvez haja mais em você do que deixa transparecer nos relatórios financeiros. O telefone de Rafael vibrou, quebrando o momento. Era uma confirmação do fornecedor de vinhos. Eles já estão separando o pedido. Precisam apenas de um nome para a nota fiscal. Maresia Gastronomia Ltda, respondeu Beatriz, retomando seu tom profissional, embora seus olhos ainda mantivessem aquele brilho caloroso. As próximas horas foram um turbilhão de atividades. Rafael, tendo se oferecido para aguardar a entrega, foi involuntariamente absorvido nos preparativos para o evento daquela noite. O que deveria ser apenas uma visita exploratória se transformou em uma imersão completa na operação do restaurante, observou. A equipe de cozinha executar uma coreografia precisa sob o comando do chefe executivo, um jovem talentoso que, segundo Beatriz, ela própria havia treinado antes de assumir a gerência. Viu os garçons ensaiarem o serviço, os bartenders finalizarem coquetéis exclusivos, os detalhes de decoração sendo ajustados. Em meio a tudo isso, Beatriz fluía com uma mistura de autoridade natural e gentileza respeitosa que inspirava a equipe. Não levantava a voz, não microgerenciava, mas sua presença era sentida em cada aspecto da operação. Rafael, acostumado a ambientes corporativos mais hierárquicos, encontrou-se admirando aquele estilo de liderança. Quando o vinho finalmente chegou já no final da tarde, foi recebido com alívio coletivo. Paulo abriu uma garrafa para degustação e, após um gole, lançou um olhar impressionado para Rafael. Excelente escolha, aprovou. Estruturado, taninos maduros, final persistente. Será perfeito com o cordeiro que serviremos. Fico feliz em ajudar, respondeu Rafael, satisfeito por ter contribuído para solucionar a crise. Enquanto Paulo supervisionava o armazenamento das garrafas, Beatriz se aproximou de Rafael. Já havia trocado o vestido casual por um conjunto elegante em tons de azul marinho, apropriado para receber os convidados importantes daquela noite. Obrigada, disse ela. Você salvou nossa noite. Foi um prazer. Na verdade, aprendi muito observando sua operação. E o que achou? Impressionante, respondeu ele com sinceridade. A maioria dos restaurantes dessa categoria opera com muito mais tensão e conflito. Você criou uma cultura de respeito mútuo que é rara no setor. Beatriz pareceu genuinamente tocada pelo elogio. Tento tratar todos como gostaria de ser tratada. Aprendi cedo que cozinhas comandadas por gritos produzem comida sem alma. O restaurante começava a ganhar vida para o serviço noturno. As primeiras reservas regulares chegavam, enquanto a sala privada era preparada para o evento especial. Bem, disse Rafael consultando o relógio. Acho que está na hora de eu me retirar e deixá-la trabalhar. Na verdade, Beatriz hesitou, parecendo tomar uma decisão repentina. Gostaria de convidá-lo a ficar para o evento desta noite. É um jantar com o embaixador da Itália e alguns empresários locais. Poderia ser interessante para você conhecer alguns contatos em Florianópolis. O convite o surpreendeu. Tem certeza? Não quero intrometer-me em um evento fechado. Depois de nos salvar com o vinho, acho que mereceu um lugar à mesa. Ela sorriu. Além disso, seria valioso ter sua perspectiva sobre como servimos clientes VIP. Nesse caso, aceito com prazer, respondeu Rafael. Embora esteja um pouco informal para a ocasião, acrescentou indicando suas roupas. Tenho uma solução para isso. Beatriz o conduziu até uma pequena sala nos fundos do restaurante. O senhor Veríssimo mantém alguns ternos extras para emergências.
Vocês parecem ter o mesmo porte. A sala era claramente o escritório pessoal do proprietário, decorada com fotografias antigas do restaurante, prêmios emoldurados e memorabilia náutica que refletia a temática do Maresia. Em um armário discreto, havia alguns trajes formais impecavelmente conservados. "Vou deixá-lo à vontade", disse Beatriz, dirigindo-se à porta. "O evento começa em 40 minutos. Estarei na recepção se precisar de algo." Quando ela saiu, Rafael avaliou os ternos disponíveis, optando por um modelo azul escuro que combinava surpreendentemente bem com seu físico. Enquanto se ajeitava diante do espelho, refletiu sobre como o dia havia tomado rumos inesperados. Veio a Florianópolis para avaliar friamente um investimento potencial. E agora se encontrava envolvido na operação do restaurante, vestindo o terno do proprietário e prestes a participar de um evento com dignitários. Mais desconcertante ainda era como seus pensamentos continuavam retornando a Beatriz. Sua competência, sua paixão pelo trabalho, o modo como seus olhos se iluminavam. Quando falava sobre a ilha, estava perigosamente próximo de misturar negócios com algo pessoal, e Rafael sempre fora rigoroso em manter essa separação. Ainda assim, não conseguia ignorar a conexão que sentia com ela, algo que transcendia o interesse profissional. Ajustando a gravata, felizmente trazia uma em sua pasta de trabalho, respirou fundo. Esta noite seria reveladora em mais de um sentido. O evento transcorreu com perfeição. A sala privada do Maresia, com vista panorâmica para a lagoa, estava decorada com elegância discreta. O embaixador italiano, um homem afável de meia idade, pareceu encantado com cada detalhe, desde a seleção musical até a apresentação dos pratos. Rafael foi apresentado como um empresário do setor gastronômico em visita a Florianópolis. Uma descrição tecnicamente verdadeira, embora omitisse suas intenções específicas em relação ao Maresia. Ele se misturou facilmente aos convidados, conversando sobre economia local, turismo sustentável e, inevitavelmente, gastronomia. De tempos em tempos, seus olhos encontravam os de Beatriz através da sala. Ela supervisionava tudo com discrição, ocasionalmente trocando palavras com o chefe ou orientando um garçom, sempre mantendo aquela presença serena que parecia ser sua marca registrada. A refeição foi excepcional, uma sequência de pratos que combinavam ingredientes locais com técnicas refinadas. O cordeiro, como prometido, harmonizava perfeitamente com o Cabernet Sauvignon que Rafael ajudara a providenciar. "Uma descoberta fascinante, este vinho", comentou o embaixador após o segundo copo. "De onde vem?" "De uma pequena vinícola em Bento. Gonçalves", respondeu Rafael. "Eles mantêm uma produção limitada, focada em qualidade sobre quantidade." "Filosofia que aprecio", assentiu o diplomata, "tanto em vinhos quanto em restaurantes." O jantar se estendeu até tarde, com conversas animadas e brindes frequentes. Quando os convidados começaram a se despedir, Rafael notou que o próprio restaurante já havia encerrado seu serviço regular. Apenas alguns funcionários permaneciam organizando discretamente o ambiente para o dia seguinte. Encontrou Beatriz na varanda externa, contemplando a lagoa iluminada pela lua. Ela parecia cansada, mas satisfeita. A expressão de quem completou com sucesso uma missão desafiadora. "Foi um triunfo", disse Rafael, juntando-se a ela. "Cada detalhe impecável." "Obrigada", respondeu ela, seu sorriso revelando alívio. "Esses eventos sempre me deixam tensa, por mais que tente não demonstrar. Ninguém notaria. Você parecia completamente no controle." "Anos de prática", ela riu suavemente, "e um pouco de teatro." Ficaram em silêncio por um momento, lado a lado, observando o reflexo da lua na água. Era uma noite amena, com aquela brisa característica da ilha que parecia carregar promessas. "Sabe", disse Rafael finalmente,
Vinha a Florianópolis pensando apenas em números e estratégias de mercado. Não esperava... O quê? Perguntou Beatriz quando ele hesitou. Rafael virou-se para encará-la, a luz suave da varanda destacando os contornos de seu rosto. Não esperava encontrar a alma do lugar tão rapidamente. Os primeiros raios de sol encontraram Rafael correndo pela orla da beira-mar norte. O exercício matinal era um hábito que mantinha religiosamente, independentemente de onde estivesse. Em Florianópolis, entretanto, a experiência ganhava uma dimensão especial. O ar marítimo, a vista da ponte Hercílio Luz ao longe, o ritmo da cidade acordando ao seu redor. 3 dias haviam se passado desde o jantar com o embaixador. 3 dias de reuniões, visitas a fornecedores locais e, inevitavelmente, momentos compartilhados com Beatriz que ultrapassavam cada vez mais a fronteira entre o profissional e o pessoal. Diminuindo o ritmo para uma caminhada, Rafael consultou o relógio. 9 horas. Tinha uma videoconferência com sua equipe em Porto Alegre às 10 e, mais tarde, um almoço programado com o Sr. Veríssimo. O primeiro encontro formal com o proprietário do Marésia desde sua chegada à ilha. Enquanto se alongava, observando as ondas suaves quebrando na praia, Rafael se permitiu refletir sobre os últimos dias. O que começara como uma avaliação objetiva de um ativo potencial havia se transformado em algo mais complexo. O Marésia não era apenas um restaurante bem-sucedido, era o coração de um ecossistema local, um espaço que preservava tradições, enquanto abraçava inovações criteriosas. E então havia Beatriz. A forma como ela conduzia sua equipe, seu conhecimento profundo de cada aspecto da operação, sua paixão pela gastronomia local. Rafael se pegou admirando não apenas a profissional competente, mas a mulher complexa e fascinante por trás do título de gerente. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Beatriz. Café na confeitaria Chuvisco antes da sua reunião. Tem os melhores sonhos de Floripa. Rafael sorriu, digitando rapidamente uma resposta afirmativa. Era surpreendente como ela parecia antecipar seus movimentos, como se já se conhecessem há anos e não há apenas alguns dias. A confeitaria Chuvisco ficava em uma rua estreita do centro histórico, um estabelecimento familiar que servia os mesmos doces portugueses adaptados ao paladar brasileiro há 3 gerações. Quando Rafael chegou, Beatriz já estava lá, ocupando uma mesa próxima à janela, com uma xícara de café e um caderno aberto à sua frente. Pontual como sempre, ela sorriu, fechando o caderno enquanto ele se aproximava. Um hábito que desenvolvi cedo, respondeu Rafael sentando-se. Meu pai costumava dizer que atrasos são pequenos roubos do tempo alheio. Sábio homem. Um garçom se aproximou e Beatriz pediu por ambos. Café forte e os famosos sonhos recheados com creme de confeiteiro, que eram a especialidade da casa. Rafael notou como ela interagia com o atendente, pelo nome, perguntando sobre sua família, demonstrando um interesse genuíno que claramente não era encenação. Você realmente conhece cada pessoa desta cidade, observou quando ficaram a sós. Apenas as que importam, ela respondeu com um brilho divertido nos olhos. Florianópolis parece grande, mas funciona como uma cidade pequena. As conexões pessoais ainda significam muito aqui. Percebi isso nos fornecedores do Marésia. A maioria parece trabalhar com vocês por lealdade, não apenas por contratos. Construímos essas relações ao longo de anos, explicou Beatriz. O Sr. Veríssimo sempre priorizou parceiros locais, mesmo quando opções mais baratas surgiram. Quando a pandemia atingiu, fomos um dos poucos restaurantes que mantiveram os pedidos regulares, mesmo operando apenas com delivery. Essa fidelidade não se compra com dinheiro, Rafael assentiu, compreendendo as implicações. É por isso que você está preocupada com a venda. Não era uma pergunta, e Beatriz não tentou negar.
O Maresia é mais que um negócio para mim, Rafael. Ela hesitou buscando as palavras. É quase como um filho que ajudei a criar. Entendo isso melhor agora, ele disse suavemente. Depois destes dias observando sua operação, vejo que o valor real está nas relações que vocês construíram. O garçom retornou com o café e os sonhos. Massas douradas, polvilhadas com açúcar, o aroma doce preenchendo o ar entre eles. Beatriz agradeceu e esperou que se afastasse antes de continuar. Então, hoje você finalmente conhece o Sr. Veríssimo. Sim. Estranho que ainda não tenhamos nos encontrado pessoalmente, considerando que estou prestes a possivelmente comprar seu restaurante? Ele é tradicional em muitos aspectos, explicou Beatriz. Acredita que as primeiras impressões devem ser formadas sem interferências. Por isso quis que você experimentasse o Maresia como cliente e interagisse comigo antes. Um teste, concluiu Rafael. Que você aparentemente passou, ela sorriu. Caso contrário, ele teria cancelado o almoço. Rafael mordeu um dos sonhos, surpreendendo-se com a textura perfeita. Crocante por fora, macio por dentro, o creme de baunilha suave e não excessivamente doce. Isso é excepcional. Disse que eram os melhores, respondeu Beatriz com uma satisfação evidente. Então, seu semblante ficou mais sério. Rafael, antes que você se encontre com o Sr. Veríssimo, preciso perguntar algo. Qualquer coisa. Quais são suas verdadeiras intenções com o Maresia? Não a resposta corporativa que você daria a um jornalista ou investidor. A verdade. A franqueza da pergunta o pegou desprevenido, embora já devesse estar acostumado com sua abordagem direta. Rafael tomou um gole de café, organizando seus pensamentos. Quando soube que o Maresia estava potencialmente à venda, viu uma oportunidade estratégica de expansão para Santa Catarina, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Um restaurante premiado, com clientela estabelecida, em uma localização privilegiada. Parecia uma aquisição sensata do ponto de vista comercial. Beatriz o observava atentamente, seu rosto uma máscara neutra que não revelava seus pensamentos. Mas depois destes dias aqui, continuou Rafael, percebi que estaria adquirindo muito mais que um estabelecimento comercial. O Maresia é um ponto de encontro cultural, um guardião de tradições culinárias, um espaço que nutre não apenas corpos, mas comunidades. Ele fez uma pausa, sentindo a necessidade de ser completamente honesto. E para ser franco, também fiquei impressionado com sua gestão. É raro encontrar alguém que combine visão estratégica com sensibilidade humana da forma como você faz. Algo passou pelos olhos dela. Surpresa, talvez, ou reconhecimento de sua sinceridade. E isso mudou seus planos originais? Ajustou minhas expectativas, respondeu Rafael. Se avançarmos com a compra, não seria para transformar o Maresia em apenas mais um restaurante do grupo. Seria para preservar o que o torna especial, enquanto fortalecemos aspectos que poderiam se beneficiar de nossa expertise e recursos. Como o quê? Expansão criteriosa do menu degustação, talvez. Modernização dos sistemas de reserva sem perder o toque pessoal. Um programa estruturado de vinhos catarinenses para complementar a excelente carta atual. Ele fez uma pausa. Mas principalmente mantendo você no comando da operação. Sua visão é o que faz o Maresia funcionar. Beatriz baixou o olhar para sua xícara, como se precisasse de um momento para processar suas palavras. Quando olhou para cima novamente, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Rafael não tinha visto antes. Obrigada pela honestidade, disse ela suavemente. É raro no mundo dos negócios. É o mínimo que você merece. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto terminavam o café. Rafael consultou o relógio. Tinha apenas 30 minutos antes da videoconferência. No hotel. Preciso ir, disse relutante.
Eu também. Quero revisar alguns relatórios antes do seu encontro com o Sr. Veríssimo. Ela hesitou, então acrescentou. Ele vai gostar de você, tenho certeza. Espero que sim. Quando se levantaram para sair, Beatriz surpreendeu Rafael ao tocar levemente seu braço. Uma última coisa, o almoço será no barco dele. Tome um antiemético se tiver tendência a enjoos. Barco? Antônio é português de nascimento. Acredita firmemente que negócios importantes devem ser discutidos no mar. Ela sorriu diante de sua expressão. Não se preocupe, a previsão é de mar calmo hoje. Separaram-se na rua, Rafael retornando ao hotel e Beatriz em direção ao restaurante. Enquanto caminhava, Rafael refletia sobre sua conversa. Havia sido sincero sobre suas intenções profissionais, mas omitira algo crucial: o fato de que seus sentimentos por Beatriz estavam rapidamente ultrapassando o âmbito dos negócios. A videoconferência com sua equipe em Porto Alegre foi produtiva, embora Rafael se encontrasse ocasionalmente distraído. Fernanda, sua diretora financeira, apresentou a análise preliminar dos números do Maresia, demonstrando viabilidade e potencial de crescimento sob a gestão do Grupo Arvoredo. As projeções são positivas, concluiu ela, mas dependem da manutenção da equipe atual, especialmente da gerente. Beatriz Melo é claramente um diferencial estratégico. Concordo, respondeu Rafael, mantendo um tom estritamente profissional que mascarava seus pensamentos conflitantes. Ela é fundamental para sua operação. Após a reunião, Rafael trocou o traje formal por algo mais apropriado para um almoço em um barco. Calças claras, camisa azul e um blazer leve. No lobby do hotel, encontrou um motorista aguardando. Sr. Moraes, sou Carlos, enviado pelo Sr. Veríssimo para levá-lo à Marina. Durante o trajeto, Rafael observava a cidade com novos olhos. Em apenas alguns dias, Florianópolis havia deixado de ser apenas um destino de negócios para se tornar um lugar que começava a sentir familiar, quase acolhedor. Parte disso, sabia, devia-se a Beatriz e a forma como ela havia compartilhado sua visão da ilha. A marina particular, onde atracava o barco do Sr. Veríssimo, era discreta e elegante, localizada em uma enseada protegida. Rafael foi conduzido por um deck de madeira até um veleiro impressionante de aproximadamente 15 metros. O tipo de embarcação que falava de sucesso sem ostentação desnecessária. No convés, um homem de aproximadamente 70 anos aguardava. Alto e magro, com cabelos brancos cuidadosamente penteados e pele bronzeada de quem passa muito tempo ao ar livre. Vestia-se com a elegância casual dos verdadeiramente ricos. Roupas de qualidade impecável que pareciam confortáveis em vez de ostensivas. Rafael Moraes, disse ele, estendendo a mão com um sorriso que chegava aos olhos. Antônio Veríssimo, bem-vindo ao Navegador. O aperto de mão de Antônio era firme, seus olhos azuis avaliando Rafael com a atenção de quem passou a vida julgando o caráter das pessoas em primeiros encontros. É um prazer finalmente conhecê-lo, respondeu Rafael, sentindo imediatamente uma afinidade com o homem mais velho. Bela embarcação. Obrigado. Construída em Portugal, mas passou mais tempo em águas brasileiras que nas europeias. Antônio fez um gesto em direção à cabine. Vamos zarpar enquanto conversamos. O almoço será servido quando encontrarmos um ponto tranquilo na baía. Rafael seguiu o proprietário do Maresia para o timão, observando a destreza com que o homem mais velho manobrava o veleiro para fora da marina. Havia uma confiança tranquila em seus movimentos que falava de décadas de experiência no mar. Beatriz me disse que você tem impressionado minha equipe, comentou Antônio enquanto navegavam pelas águas calmas. Não é fácil conquistar o respeito deles, especialmente de Paulo. Ele tem um sexto sentido para pessoas que não entendem verdadeiramente de vinhos. Rafael sorriu, recordando sua interação com o sommelier.
Tive a sorte de poder ajudar em um momento de necessidade. Mas o verdadeiro teste foi o paladar do embaixador italiano, que aprovou entusiasticamente pelo que soube. Antônio olhou para Rafael com interesse renovado. Sabe, Sr. Moraes... Rafael, por favor. Rafael! Corrigiu o homem mais velho com um aceno. Quando decidi considerar a venda do Maresia, recebi várias propostas. Grupos internacionais, investidores de São Paulo, até uma celebridade que queria transformá-lo em algo mais contemporâneo. A palavra soou como um eufemismo educado para algo que desaprovava. Escolhi conversar com você porque sua abordagem foi diferente. Como assim? Você perguntou sobre a história do lugar, sobre as pessoas. Os outros queriam apenas os números. Antônio ajustou levemente o curso, aproveitando uma brisa favorável. E então, decidi observá-lo sem interferências. Ver como reagiria ao restaurante como um cliente comum, como interagiria com a equipe, especialmente com Beatriz. Rafael percebeu que havia sido avaliado muito mais minuciosamente do que imaginara. Um teste completo, então. Absolutamente, concordou Antônio sem qualquer constrangimento. O Maresia não é apenas um negócio para mim, é um legado. A conversa fluiu naturalmente enquanto navegavam. Antônio compartilhando histórias da fundação do restaurante 2 décadas antes, das dificuldades iniciais, das decisões que moldaram sua identidade. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam seu genuíno interesse na trajetória do estabelecimento. Após cerca de 1 hora, Antônio o ancorou em uma enseada protegida com vista para a ilha do Campeche. A água era de um azul turquesa cristalino, e a vegetação densa da ilha criava um cenário paradisíaco. Agora vamos ao almoço, anunciou o anfitrião, dirigindo-se à cabine. Para surpresa de Rafael, Antônio começou a preparar pessoalmente a refeição em uma pequena cozinha de bordo. Espero que não se importe com algo simples, caldeirada de frutos do mar, receita da minha avó. De forma alguma. Os melhores pratos geralmente são os mais autênticos. Antônio trabalhou com a eficiência de quem passou anos em cozinhas profissionais, seus movimentos precisos e econômicos. O aroma dos temperos logo preencheu o ambiente. Alho, azeite, coentro fresco, tomates maduros e o perfume inconfundível dos frutos do mar frescos. Beatriz me disse que você começou como cozinheiro antes de abrir o Maresia, comentou Rafael, aceitando a taça de vinho branco que o anfitrião lhe ofereceu. Sim, em Lisboa, ainda jovem. Depois fui chefe em Paris por alguns anos. Antônio sorriu com nostalgia. Quando cheguei ao Brasil nos anos 90, me apaixonei por Florianópolis. A fusão das tradições açorianas com os ingredientes locais era um terreno fértil para criar algo único. O almoço foi servido no convés, à sombra de uma cobertura de lona que filtrava o sol do meio-dia. A caldeirada era magnífica. Camarões, lulas, mexilhões e peixe branco em um caldo perfumado, acompanhados por um pão rústico ainda quente. Extraordinário, elogiou Rafael após a primeira colherada. Consigo entender por que o Maresia tem a reputação que tem. O segredo está nos ingredientes e no tempo, respondeu Antônio. 2 coisas que nossa sociedade atual frequentemente subestima. A conversa durante o almoço abordou diversos temas: gastronomia, tendências do setor, memórias compartilhadas de Portugal, onde Rafael havia estado algumas vezes a negócios. Foi apenas quando estavam saboreando um café forte, ao final da refeição, que Antônio retornou ao assunto principal. Então, Rafael, depois destes dias conhecendo o Maresia, o que concluiu? Era o momento da verdade. Rafael considerou cuidadosamente suas palavras, que é muito mais que um restaurante premiado com boa localização e números atraentes, respondeu com sinceridade.
É um espaço que preserva tradições, nutre conexões e conta histórias através da comida. Algo assim não se constrói. Da noite para o dia, nem pode ser facilmente replicado. Antônio assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. E como isso afeta seus planos de aquisição? Faz-me querer preservar sua essência enquanto exploro possibilidades de crescimento orgânico, sem descaracterizar o que o torna especial. E quanto a Beatriz? A pergunta foi feita em tom casual, mas os olhos do homem mais velho eram perspicazes. Rafael sentiu-se momentaneamente desarmado. O que quer dizer? Vamos ser francos. Antônio colocou sua xícara sobre a mesa. Estou velho demais para jogos. Beatriz é fundamental para o Maresia. E percebi que vocês dois, desenvolveram uma conexão que vai além do profissional. O comentário direto pegou Rafael desprevenido. É tão óbvio assim? Para um velho observador como eu? Sim, Antônio sorriu. Não me interprete mal. Beatriz é uma profissional excepcional, incapaz de deixar sentimentos interferirem em seu julgamento. Mas também nunca a vi tão intrigada por alguém como por você. Rafael sentiu uma onda de esperança com as palavras do homem mais velho, mas também preocupação. Isso complica as coisas. Ou simplifica, dependendo da perspectiva. Antônio, serviu mais café para ambos. O que pretende fazer a respeito? Não sei, admitiu Rafael. Sempre mantive uma separação rigorosa entre vida pessoal e negócios. Uma abordagem sensata, concordou Antônio. Mas a vida raramente se encaixa em compartimentos tão organizados. Ficaram em silêncio por um momento. O único som sendo o das ondas suaves contra o casco do veleiro e o grito ocasional das gaivotas. Posso fazer uma sugestão? Ofereceu Antônio finalmente. Como alguém que já viveu o suficiente para cometer e corrigir muitos erros, por favor, não sacrifique possibilidades reais de felicidade por regras que você mesmo criou. O homem mais velho olhou para o horizonte, sua expressão suavizada pela sabedoria dos anos. Quando conheci minha esposa, Maria, ela era fornecedora do primeiro restaurante que gerenciei. Todos me disseram que era complicado, arriscado, antiético até. Quase deixei passar o amor da minha vida por medo de cruzar linhas invisíveis. Rafael absorveu as palavras, reconhecendo a verdade nelas. E quanto ao Maresia, o restaurante estará lá, independentemente do que aconteça entre vocês dois. Antônio fez uma pausa significativa. Na verdade, tomei minha decisão sobre a venda. Gostaria de avançar com as negociações com o Grupo Arvoredo, mas com algumas condições específicas que podemos discutir nos próximos dias. Isso é excelente, respondeu Rafael, genuinamente satisfeito, embora seus pensamentos estivessem parcialmente em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Quando retornaram à marina, no final da tarde, Rafael se surpreendeu ao ver Beatriz aguardando no deck. Ela conversava com um dos funcionários do local, mas seus olhos se voltaram imediatamente para o veleiro assim que se aproximou. Antônio notou seu olhar e sorriu. Parece que temos um comitê de recepção. Após atracarem, o proprietário do Maresia fez as despedidas formais, marcando uma reunião para a manhã seguinte com os advogados para discutir os detalhes do contrato. Então, com um aperto de mão significativo e um olhar que dizia mais. Que palavras! Deixou Rafael sozinho no deck. Beatriz se aproximou, uma mistura de curiosidade e apreensão em seu rosto. Como foi? Produtivo, respondeu Rafael, e esclarecedor em mais de um sentido. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam nas águas da baía. Era o tipo de pôr do sol que fazia Florianópolis famosa, o tipo que parecia prometer possibilidades infinitas. Antônio concordou em vender o Maresia para o Grupo Arvoredo. Rafael continuou, com algumas condições que discutiremos amanhã.
Beatriz assentiu, processando a informação. Então está feito. Quase. Rafael deu um passo em sua direção. Há outra questão que preciso resolver antes. Qual? Nós. A palavra pairou entre eles carregada de significado. Beatriz, estes dias conhecendo você, o Maresia, esta ilha, mudaram algo em mim. Vim para avaliar um negócio e encontrei muito mais. Ela o olhava com intensidade, mas não interrompeu. Sempre mantive minha vida pessoal separada dos negócios. Parecia mais simples, mais seguro. Rafael fez uma pausa, reunindo coragem. Mas com você, percebi que algumas regras valem a pena ser quebradas. Um sorriso lento começou a se formar nos lábios de Beatriz. Está me dizendo que pretende ser meu chefe e algo mais ao mesmo tempo? Estou dizendo que poderia reconsiderar a compra do Maresia, se isso significasse ter uma chance com você, respondeu Rafael com sinceridade surpreendente até para si mesmo. Os negócios são substituíveis. O que sinto por você não é. A confissão ficou suspensa entre eles por um momento que pareceu eterno. Então, para sua surpresa, Beatriz começou a rir. Não uma risada de escárnio, mas de genuína alegria. O que foi? Perguntou Rafael, confuso. Antônio não contou a... Você? Contar o quê? Uma das condições da venda. Beatriz deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Ele está me oferecendo sociedade minoritária no Maresia como parte do acordo. 20% do restaurante seriam meus. Rafael processou a informação, compreendendo suas implicações. Então você não seria apenas uma funcionária, seria uma sócia do restaurante e potencialmente do Grupo Arvoredo em Santa Catarina. Seus olhos brilhavam com uma mistura de humor e ternura. O que significa que tecnicamente não seríamos chefe e subordinada. O alívio e a felicidade atingiram Rafael em ondas sucessivas. Ele pensou em tudo, não é? Antônio Veríssimo raramente deixa pontas soltas, respondeu Beatriz, seu sorriso agora aberto e luminoso. Especialmente quando se trata das pessoas que ama. Com o pôr do sol criando um cenário perfeito às suas costas, Rafael finalmente fez o que desejara desde o primeiro momento em que seus olhares se cruzaram no Maresia. Inclinou-se lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar se quisesse. Mas Beatriz não recuou. Pelo contrário, ergueu-se ligeiramente na ponta dos pés, encontrando seus lábios a meio caminho. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante, como se ambos ainda estivessem assimilando a mudança em seu relacionamento. Então, algo se soltou entre eles, dias de tensão contida, de conexão crescente, de possibilidades apenas imaginadas, e o beijo se aprofundou, tornando-se uma promessa tácita de tudo que poderia vir a seguir. Quando finalmente se separaram, ambos sorrindo como adolescentes, Beatriz tocou o rosto de Rafael com delicadeza. Então, o que acontece agora? Agora, Rafael enlaçou sua cintura, sentindo-se mais leve e mais completo do que se lembrava em anos. Agora celebramos. Conheço um excelente restaurante aqui perto. Beatriz riu, seu rosto iluminado pela felicidade. Não sei se você vai gostar do serviço. Ouvi dizer que os garçons às vezes ignoram certos clientes. Não me importo, respondeu Rafael, puxando-a para mais perto. Desde que a gerente continue me dando atenção especial. Isso posso garantir, prometeu ela, antes de se erguer para um novo beijo. E ali, com o céu em chamas sobre a baía de Florianópolis, com o aroma da Maresia envolvendo-os como uma bênção, Rafael entendeu que havia encontrado muito mais que um bom investimento naquela ilha. Havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado de alguém que transformava cada momento em algo extraordinário.